Boa noite, prevencionistas. Estamos aqui em mais uma quarta-feira com a live de gestão de segurança e saúde do trabalho de A a Z. Hoje com o triunvirato, né? Com a participação do nosso consultor jurídico, agora que vai fazer parte agora como um componente, né, fixo da bancada, tirando todas as dúvidas aí sobre as relações de trabalho, direito trabalhista, previdenciário, para contribuir para a construção do nosso conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre um tema, né, que ele já vem sendo muito debatido, né, Mariana? Mas para muita gente ainda é novidade, que são as novas visões sobre a engenharia de segurança. O que é que tem de novo aí para a gente discutir, para a gente debater? Onde é que está sendo aplicada essas novas visões e quais os resultados? Já tem resultados positivos, não é isso, Mariana? Exatamente. Boa noite a todos. A gente está começando com um pequeno atraso hoje. Campina Grande está chuvosa, está em época de São João, temos trânsito. Véspera de feriado. E como engenheiros de segurança bem precavidos que somos, temos também que andar com cuidado, mesmo que para isso a gente atrasa 15 minutos de live, né? Portanto, a gente pede desculpa pelo atraso, mas estamos sim aqui, né? Não por isso, para dar o nosso melhor, a nossa contribuição, né, para o pessoal da segurança. E hoje a gente dá continuidade a essa nova configuração da nossa bancada, trazendo um olhar jurídico, né? Eu sempre gosto de conversar com o doutor Misael, porque quando eu estou conversando ele fala assim, mas esse olhar, mas no olhar jurídico, e é isso que falta, né? É isso que falta para complementar a nossa conversa, porque quanto mais a gente conseguir conversar e trazer para vocês, além de definições, como a coisa acontece, o mais próximo da realidade, melhor fica, até para o nosso telespectador entender e entrar no assunto que a gente quer trazer, porque a nossa ideia está mais perto, né? Cada vez mais. Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar sobre um tema extremamente importante, que é a visão de segurança, né, Joel? Perfeitamente. Boa noite também a todos, né? E reiterando as falas dos colegas aqui, no tocante ao olhar. Não só pode ser em um único ângulo. A gente tem de olhar tanto do ponto de vista de segurança, da parte técnica, também como a parte jurídica. Elas andam juntas, né? Porque, como você mesmo diz, olha, a gente precisa fazer um trabalho preventivo. A engenharia de segurança do trabalho, ele entra com medidas de engenharia na fonte, do trajeto, a hierarquia lá do nosso amigo, né? Com medidas de engenharia na fonte, com as administrativas, no trajeto, para por último entrar com os EPIs. E aquilo que eu aprendi com você, com os outros operadores do direito, você também tem um direito preventivo, e que o Rodrigo também, que é o operador do direito, sempre fala, olha, nós precisamos aplicar um direito preventivo para proteger também a empresa, porque se não tiver empresa, não tem empregados, né? Então você precisa fazer um trabalho que seja efetivo, onde a engenharia de segurança do trabalho possa garantir com as medidas cabíveis saúde e segurança e tendo como diretrizes o caminho jurídico. E aí, quando a gente tem alguma dúvida, a gente recorre sempre a quem tem um olhar jurídico e diz, não, peraí, não é bem assim, veja bem. Também. E é muito importante porque essas novas visões na engenharia de segurança do trabalho, muito embora nós estamos chamando de novas visões, mas elas já não são tão novas, né, Mariana? Já tem muita gente falando, inclusive no Brasil tem grandes especialistas, Guido Carim, Hugo Ribeiro, que falam muito sobre isso, tem um canal, tem outros, o Paulo Gomes, tem outros grandes profissionais que já discutem, e aí grandes pesquisadores internacionais como Eric Van, Sidney Decker, e aí as novas missões, segurança 1, segurança 2, ROMP, segurança psicológica, mas uma coisa bem interessante, todas elas direcionadas aos fatores humanos, não é? Um olhar mais humano da engenharia de segurança do trabalho. Não que não seja importante a gente proteger a máquina, claro que tem sua importância, mas proteger a máquina com o intuito de que ela possa ser operada por um trabalhador saudável e seguro, que possa no final do turno voltar para sua residência, que é o que todos esperamos. Eu acabei de sair também de uma reunião e exatamente isso que nós pregávamos. Olha, nós queremos aqui, principalmente
que vocês deem opiniões, para que no final do turno todos possam voltar sãos e salvos e amanhã retornar, porque o ambiente de trabalho ele deve gerar recursos, mas ele também não pode adoecer e muito menos matar, não é isso? Então, primeiro aqui dá boa noite a Ivan, que não falta, né? Boa noite, Ivan, obrigada pela sua presença junto conosco, fique à vontade para participar, né? Hoje a gente vem trazer a discussão da evolução da segurança na verdade, né? Porque essa nova visão da segurança, o que a gente traz com Security 1, Segurança 1, Segurança 2, Hope, sobre cultura de segurança e tudo que se discute, é na verdade a necessidade de evoluir que existe na nossa área como em qualquer outra área, né? A nossa área de segurança do trabalho, por mais que o pessoal diga que é nova, mas enquanto há trabalho, há risco, há acidente e há segurança, né? A gente sempre vem atuando de uma forma, e o que eu vejo com relação, eu inicio a minha fala sobre o assunto, né? É dizer o seguinte, que às vezes, o que começou a acontecer? Às vezes os profissionais do SESC, eles se veem perdidos dentro da empresa, porque o que acontece? Trazendo, e até eu vi uma fala do professor do ITA, que ele traz até o segurança zero, né? Mas dizendo o seguinte, a gente tem que trabalhar dessa forma, a gente tem que fazer procedimentos, papéis, liberação de trabalho, documentos, e aí a gente tem que fazer tanta coisa, que sabe o que acontece? O profissional do SESC, ele acaba sobrecarregado, ele não tem nenhum controle sobre o resultado, ele não consegue explicar o que está acontecendo, ele não consegue saber para onde vai, e o que é que está acontecendo? Os profissionais de segurança do trabalho eu fiquei sabendo essa semana de 2 que estão com burnout. Por quê? Porque a empresa chega para a gente e fala assim, quantas vezes a empresa olhou para mim e diz assim, o que é que falta para zerar o acidente? Né? O que é que você precisa para que não aconteça esse acidente? Quantos reais você precisa para fazer isso? E aí leva só para a máquina, e aí leva para o processo, e aí eu assisti o Masterclass e o cara começou a falar, o profissional que começou falando, ele começou dizendo assim, ele colocou uma frase de um operador que dizia assim, é tanto procedimento que não dá tempo de olhar para a segurança, né? E aí a gente acaba pecando em olhar para o lado errado. Então a nossa segurança, ela fala assim, ei, pera, vamos parar, porque a gente está vendo que isso não está funcionando, né? E quando a gente diz assim, a nova segurança, que chama-se de segurança 2, ou seja, o que aconteceu daqui para trás, fica como segurança 1, na segurança 1 a gente faz isso, coloca o papel, coloca o procedimento, acha a causa raiz, a falha do porquê, vai ver o processo, vai ver como acontece. E na segurança 2, a gente faz o seguinte, o errar é humano, né? No rol, na segurança 2, na nova visão, errar é humano, vamos admitir que errar é humano e vamos olhar para as pessoas, né? As pessoas estão dentro do processo, né? Que até eu vou falar de um CEO de uma grande empresa, que ele disse assim, que contratou um profissional de segurança para trabalhar e o profissional parou a fábrica. Aí ele falou assim, eu não te contratei para parar a empresa, eu te contratei para fazer a empresa trabalhar com segurança, né? E aí, às vezes a gente acha que trabalhar com segurança, dizer, para, não vai, que tem alguma coisa errada nesse processo. Não é, né? É a gente entender como a coisa acontece, ficar dentro, calçar os sapatos, como a casa do dizer agora um pouco, calçar o sapato do funcionário, entender onde é que está apertando e fazer a coisa acontecer de forma segura. Então, no grosso modo falando, né, é isso que acontece. Então, na minha opinião, é uma evolução que se faz necessária que aconteça para que a segurança não se perca no processo, porque a segurança ela nem pode ser zero, nem pode ser exagerada. A coisa não roda, né? Então, a segurança não é em primeiro lugar, a segurança é valor, né? Ela está aqui com todos nós. Aí o povo diz assim, isso é coisa de grande empresa. Não, isso é coisa de CPF. Isso é coisa que a gente tem que carregar, principalmente nós que somos profissionais aí. Até o colega José Almeida, do Chefe de Trabalho, se preocupa muito com a atuação do SESC, porque é isso que ele diz, eu vejo profissionais sobrecarregados, né? Vejo profissionais de segurança do trabalho à frente de empresas sobrecarregados. Por quê? Porque, às vezes, na minha opinião, né, agora, está olhando para o lugar errado. Perfeito. E você falou uma coisa muito interessante, Mariana. O Sidney Dekker, ele descreve que o erro é uma ação não intencional e indesejada de uma atividade que pretende ser bem resolvida. Ou seja, quem cometeu o erro, ele não cometeu o erro que ele quis. Ele estava querendo dar o seu melhor. Não é? Então ele ajustou lá
o planejado com o executável. E muitas vezes esse executável não tem as ferramentas, ele improvisa e aí é onde acontece o erro. E o erro não deve jamais gerar punição. Tem muita gente que me bate, né, fortemente. Né? Por quê? Porque eu digo, olha, quando o erro gera punição, não gera aprendizado. E quando você não gera aprendizado, você repete os mesmos erros, porque você vai esconder, não gera segurança. Então a gente precisa cultivar a segurança, que é a principal fundamento das relações pessoais. Quando eu gero confiança, eu sei falar sobre o erro. E uma pesquisa muito interessante foi feita por uma pesquisadora americana, que ela pegou 2 equipes em um hospital, em Edmondson, e aí ela notou que em uma equipe você tinha muitos erros, mas não tinha acidentes fatais nem graves. A outra equipe, você não tinha erros, mas tinha acidentes fatais e mortes. Então aquela pirâmide lá, né, do Frank Verde, ela caiu por terra, porque você tem aquele 640, 10, 1, né? Você tinha a base da pirâmide, tinha muitos incidentes, é porque todo o processo estava sem controle, que não deixa de ser uma verdade. Mas aí o que é que ela descobriu? Que os líderes tinham um papel fundamental. Nessa equipe, onde você tinha muitos incidentes, o líder era um líder autocrático, democrático, desculpa. Ele debatia o erro, as pessoas se sentiam confortáveis de debater, tinham confiança, ele não punia, corrigia o erro. Então você não passava para a fase seguinte. A outra equipe, o chefe era totalmente autocrático. Quando errava, ele punia. As pessoas faziam o quê? Escondiam o erro. Quando escondiam o erro, não gera o quê? Conhecimento, não gera resolução. As pessoas continuavam errando, você tinha um acidente maior e mortes. Então olha como é interessante as novas visões da engenharia de segurança no trabalho. E aí, a gente indo, agora vamos para o lado do direito, então Misael ali, quanto é que eu aplico, não é, a pena? Porque as novas visões, elas sugerem que o como erro é não intencional e indesejado, mas aí eu entendo que, peraí, uma coisa é o erro, outra coisa é a sabotagem. Aí vamos para o olhar jurídico, que é o código, veja bem. Muito bem. Primeiro, separar o dolo, né, que é intencional, da culpa, né, que não tem a intenção. Então, a penalidade dentro da empresa, ela é bem-vinda no momento que é para reprimir, para não voltar a acontecer mais aquilo. Serve para ele e para outros que estão à derredor. Então, a penalidade ela tem que ser dosada, né, da forma como a jurisprudência sempre fala, de forma gradativa, né? Ela não tem que ser exacerbada, ela tem que ser pontual para disciplinar. Então, veja que é o olhar jurídico, tá? Do ponto de vista, já do ponto de vista do seu crivo, que eu olho essa janela com muito cuidado, de educar, né, e procurar, investigar e resolver o problema. Mas tem os dois lados que a gente tem que medir para o caminho vai ser seguido. A empresa vai sentir, o jurídico tem que participar, o setor de segurança tem que participar nessa mesa redonda e encontrar um resultado mais equilibrado possível, como você bem falou, né? Nem 8 nem 80, tem que ter um equilíbrio nas decisões, mas ainda tem a questão da disciplina, ela ser bem-vinda no tocante a tanto a pessoa que usou como culpa, porque for dolosa, não tem outra dúvida, a não ser a disciplina mais severa, porque teve a intenção de fazer, ou lesionou alguém. Eu lembro muito bem que nós trabalhamos juntos, e é importante, trabalhamos por mais de 10 anos juntos, né? Trabalhei 20 anos na empresa, você trabalhou 30 anos.
23. Uma parte eu estava fora, outra parte você passou no jurídico, mas também tem um olhar da produção, você também passou pela produção, isso que traz um olhar diferenciado. E aí eu lembro muito bem que tinham máquinas que eram jampeadas, né? Às vezes o operador jampeava a máquina para facilitar o trabalho, ou o mecânico jampeava e fazia os treinamentos, explicava o uso do risco, que não poderia fazer aquilo, que existia a possibilidade de um acidente grave. Nesse caso, se aplicaria uma pena, né, porque ele sabia da regra, sabia do risco e continuava tendo esse comportamento inseguro. Sim. Tá, o pessoal entender o jump e o jampear, isso, né? explicar muita gente, talvez, de chão de fábrica vai entender bem, né? O pessoal que milita vai entender, que é burlar, né, um dispositivo de segurança, onde ele pode ganhar o quê? Velocidade, produção. Então, quando ele faz isso, é intencional, ele burla, porque o engenheiro que desenvolveu aquilo tinha na mente que aquilo ali é um dispositivo para não lesionar, para não causar acidente. Então ele pula ali com a intenção de ganhar a produção. Então esse funcionário ele tem que ser disciplinado, né, a tempo, claro, a sensibilidade, explicar, porque esse trabalho de sensibilização é antes, tá? Desde que ele chegue na empresa, tem que ser apresentado o livro de normas da empresa, tá? E esses dispositivos, claro, que muitas coisas a gente sabe separar o certo do errado, né? Não são crianças que estão entrando ali, são trabalhadores, e ele vai ver que burlar um dispositivo, aquilo é um método ilícito, né, para alcançar vantagem ali. Então tem que ser severamente disciplinado e sensibilizado nesse sentido. Aí como a bancada foi na discussão com Mariana, né? Mariana tem que fazer adequação de máquinas. Aí é isso que eu vou começar agora com a discussão. Isso, veja bem, quando a gente faz a adequação da NR12, a gente procura o estado da técnica. Qual é o estado da técnica? É você colocar uma proteção que não vai interferir, vou dizer assim, na produção da máquina. Por quê? Porque às vezes o cara só telefone daqui e colocava aqui, mas aí você colocou um botão para ele apertar aqui, para vir para cá, para poder trazer daqui para cá. Você piorou ou para o resultado ou para o operador. Então, por que ele foi jampeado? Então, na nova visão da segurança, ela vai olhar e vai dizer assim: não, errar é humano, existe o accountability, existe a responsabilidade da pessoa. Mas por que ele resolveu jampear? Então, a ideia é você chamar esse funcionário e entender o porquê daquilo. Aí sim, quando você entende, você vai entrar com a accountability. Mas, além disso, aí eu trago também uma outra coisa que vocês falaram. A gente fez o treinamento, aconteceu, aí jampeou, aconteceu assim, daí a gente chama e faz como você falou? Novo treinamento. Faz ele ter a consciência e treina novamente. Preste atenção na nova visão da segurança, e eu vou trazer um paralelo para que todos nós entendamos agora de uma vez por toda. A gente vai para o circo e tem um trapezista. A visão antiga vai dizer assim: treine e não caia. Então, vamos atrás de treinar e não cair. Se ele cair, o que foi que aconteceu? O que era que tinha de problema porque ele caiu? E geralmente a culpa era dele. Aí vamos para a nova visão da segurança. Ele pode cair, coloca a rede. Né? Ele pode cair, coloca a rede. Agora vamos para o cinto de solé. Ele caiu, aí o cinto de solé ele tem aquela pessoa que está no seu. Ele é um especialista do especialista naquilo. Mas porque ele caiu, eu vou chamar ele, vou treinar ele explicando como é que ele faz aquilo. Se ele é o que há de melhor no mundo em fazer aquilo. Exato. Entendeu? Então, assim, a gente não estou dizendo que a gente não vai punir e não estou dizendo que a gente vai treinar. Estou dizendo que, assim, eu até conversava aqui um pouco antes de Jonas chegar, quando a gente conversa sobre a nova visão, no seguinte sentido: quando a visão antiga, a gente vai fazer uma análise de acidente. Quantas vezes eu juntei uma equipe multidisciplinar, inclusive o próprio acidentado, e a gente vai fazer assim, sim, porque esticar, é e não é, vários métodos de análise de acidente. E quantas vezes eu já me cansei de dizer assim: olha, o acidente foi. Eu já sei, foi por causa disso. Não, calma. A gente vai puxar até achar a causa raiz.
Não, mas você é a causa raiz. E aí chega uma hora que cada um já tem uma ideia formada, a causa raiz foi essa, e para evitar que o acidente se repita, a gente vai fazer um procedimento, uma liberação de trabalho, vai fazer uma punição, isso e pronto, está pronto. Né? É isso que a gente vai fazer e acabou. Você dá o resultado para a empresa e fica com a sensação de dever cumprido. Mas será que você entendeu o porquê do acidente? E aí eu vi uma história de um colega, um engenheiro, que falou o seguinte: ele trabalha na Austrália e ele dizendo que houve inclusive um acidente de colisão, né, no caminhão que ele dirigia. E aí o CEO da empresa chamou ele e falou assim: que você vá, porque ele sabe que ele aplicava a visão, e você entenda porque o acidente aconteceu. Aí ele falou que foi lá. Chegou para conversar com o cara que causou o acidente, entre aspas, e disse a ele: primeiro, minha intenção não era punir você. Eu entendi que você acidentou e eu já entendi que você já foi punido. E o cara começou aqui assim, ó, a conversa com ele, daqui a pouco o cara foi se soltando, ele passou uma manhã conversando com o rapaz. Quando ele voltou, e estava os gerentes, o CEO e os diretores esperando ele, disse assim: aí, por que aconteceu o acidente? Aí ele disse: vocês querem que eu fale o que vocês querem ouvir, ou que eu falo o que realmente aconteceu? Não, a gente quer que você fale o que realmente aconteceu. Então, ele ia sair às 7 da manhã, ele dirigiu 11 horas, porque ele ia para muito longe. Então, ele dormiu e se preparou para isso. Só que quando ele chegou lá, houve uma mudança de planos. O colega que ia à noite não podia, mandar ele de volta para casa, e ele foi dirigindo. Quando ele voltou para casa, a mulher mandou ele fazer a jardinagem, ele fez tal coisa, ele estava se sentindo descansado, ele não descansou durante o dia, pegou o caminhão à noite e foi dirigir às 11 horas. Então, se a gente for avaliar o que causou o acidente, foi a mudança lá atrás, onde não pararam para pensar como o funcionário estaria na hora da ação. Então, na nova visão, quando a gente vai fazer uma análise de acidente, aí ele diz assim: quando você chegar num ponto de discussão, você vai dizer assim: se eu estivesse no lugar dele, eu faria o mesmo. A análise estava bem feita e você entendeu o que aconteceu. Né? Essa é a diferença. E aí, eu finalizar agora que eu falo demais. Como eu estava dizendo a ele, tem muita gente que me para, e eu com certeza que para você também fala assim: essa questão de nova visão, segurança 2, de hobby, não existe ou é de grandes empresas. E aí eu dizia a Israel: a gente precisa ter todo tipo de roupa para vestir, que é responsável quando a gente vai cair, né? Eu tenho que ter a camiseta, eu tenho que ter uma roupa de social e eu tenho que ter um smoking, porque em algum momento eu vou precisar. Você tem que saber sobre a nova visão, você tem que entender sobre o que a gente está falando. Porque se você receber um convite para trabalhar fora, ou para trabalhar com outra empresa que, independente do seu tamanho, aplique a nova visão, né? Como é que vai ficar, né? Exatamente. E aí você falou uma coisa bem interessante. Vou contar uma história que eu acho que o Tom Israel acompanhou. Uma das empresas que eu trabalhei, nós tivemos um acidente. Ele era PCD, eu acho que podemos chamar PCD, né? Pessoa com deficiência auditiva. E ele colocou a mão numa esteira na parte superior da máquina e a esteira raspou essa parte superior. Tá? E aí nós fomos fazer a investigação. Olha a dificuldade, né? Alguém que quer dizer, na verdade, a limitação era minha, porque eu não entendia, eu não me enganei com ele, mas eu chamei alguém que falava Libras, chamei mecânico, supervisor, gerente, e aí nós começamos a falar, né? O que foi? Aí o resultado já veio de pronto. Ele botou a mão na esteira que não deveria, então a culpa dele, a gente vai treinar ele de novo. Aí ele manda: peraí, nós vamos saber primeiro o que causou, o que fez com que ele colocasse a mão na esteira. O que ele colocou na esteira? Não, é porque ele puxou a esteira, porque quando terminava o final do tubo que a gente chamava arriada, as bobinas iam para o meio e o pessoal acionava o botão. Ah, mas ele não quis acionar o botão. Ele: não, agora tem alguma coisa. Chama o eletricista. Estava com um defeito? Não, ele testou tudo. Aí fala com ele, né? Por que você puxou? Aí ele disse que a esteira estava cheia. Né? E quando ele apertava o botão, não acionava a esteira. Por que estava cheia? Não, porque é o seguinte, houve um corte de custos e tiraram uma pessoa da arriada e faziam 2 arriadas por turno.
e agora estava fazendo uma só. Fazendo uma só, a esteira ficava cheia. Quando ele apertava, não vinha. Qual foi a causa do acidente? Corte de custos. Lá no financeiro, alguém foi lá e disse: tem que cortar alguém aqui, cortou o custo. Olha que coisa interessante. Que demitiu uma pessoa, que fez com que o procedimento mudasse, ao invés de 2 arriadas por uma. A máquina foi cheia, não acionava a esteira porque estava cheia demais. Ele teve que puxar com a mão. Quando puxou, ela veio demais com a mão dele. Ou seja, você conseguiu chegar no lugar onde você decidiu: eu faria o mesmo. Com certeza. Mas já estava preparada a resposta. Vamos treinar ele, ele não estava bom. E o que iria acontecer? Ele ia fazer de novo, porque a esteira iria dar. E aí, não, peraí, vamos ter que botar outra pessoa para arriar. Ou fazer 2 arriadas. Agora, doutor Misael. Eu vou pegar o gancho aí e me atrever a entrar nessa parte de segurança, certo? Essa antiga, esse olhar antigo, e o novo, né? E fazer o que você deu exemplo, o que eu vejo, né, Jornal? É justamente isso, Jornal. Se as pessoas centrar, focar, colocar a lupa no processo, não vai achar. Ela se voltou à pessoa, à diversidade. Então, a mudança que tem de uma para a outra é esse olhar para a pessoa. A gente até pouco tempo estava comentando sobre a INR1 e doenças psicossociais. E aí o olhar de novo para a pessoa. Então, esse grande lance de você inovar na segurança, o novo, é você, dentro dessas diversidades que está acontecendo, você tem um olhar diferente também, se adaptar a esses novos, né? Então, a segurança antiga não vai se, nunca vai perder isso, mas um olhar diferente, é isso que eu entendo. Não é um novo propriamente dito, não é uma segurança nova, mas um olhar sim, novo para a pessoa. Então, um exemplo belíssimo que enquadra justamente o meu pensar, Jorge. Exatamente. É a evolução que é a necessária, evolução, né? Ou seja, o burnout há 20 anos atrás, eu entendo que ninguém nem ouvia falar nisso, né? Burnout, o que é isso? Síndrome do cérebro podre, né? Brain, alguma coisa nesse sentido. Síndrome do pescoço de texto, risco psicossocial, né? No trabalho não era. Então, assim, houve uma evolução. E assim como a evolução chegou o burnout para o jurídico, as pessoas estão adoecendo realmente do trabalho, né? E se assim como a engenharia não evolui para entender os problemas, o jurídico também, você falou, ela também tem que evoluir. Por quê? Nós saímos de um mundo que era VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, para um mundo bunny, frágil, né? Ansioso. É frágil porque o que acontece do outro lado do mundo afeta a gente aqui. Então, Cristiano Ronaldo tirou Coca-Cola e falou água. As ações da Coca-Cola despencaram, perderam milhões, né? Ansioso porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Não linear porque você aplicou antes, hoje você aplica o que você aplicou ontem, né? E aí as pessoas ficam nessa loucura, né? Mas essa em novas gerações, inteligência artificial. Então eu tenho certeza que assim como a engenharia de segurança do trabalho tem um novo pensamento, o direito também está evoluindo para poder acompanhar toda essa evolução de burnout de novas gerações, inteligência artificial. E como é que eu vou punir alguém? Hoje mesmo estava falando que pega a imagem de uma pessoa e joga na internet querendo demitir a imagem, né? 30 anos atrás, o máximo que poderia fazer é pegar uma foto e botar no jornal. Uma fofoca. Ou sair fuxicando, né? Então, eu também acredito que no direito é isso também, doutor? Da mesma forma, o dinamismo, né, da sociedade, o direito acompanha, né? Essas tendências, as evoluções do direito tem que se adaptar também a esse mundo. Eu vou
lembrar de um gerente aqui, né, saudoso, o Gileno, né, o Gileno, engenheiro de produção, extremamente competente, tive o prazer de trabalhar juntos, e ele sempre falava: Israel, como é que está aí a produção? Quando eu trabalhava ainda na supervisão, na produção, ele dizia: como é que está? Está muito tranquilo. Ele disse: dobre a atenção. Está muito tranquilo? Dobre a atenção. E esse olhar hoje, desse novo, de segurança 2, é justamente olhar para o processo, está muito bem, dobre a atenção. Porque aí você consegue prevenir o acidente. Então, o doutor Gileno, lembrei desse momento, saudações ao próprio. Perfeito. E com essa evolução, aí nós começamos a observar o que está interferindo, e nós falamos isso na live anterior, o que o número de acidentes há 25 anos não baixa, né? Na verdade, o número de acidentes baixou. Só apareceram novos setores econômicos que não existiam, novos riscos, né? Novas atividades econômicas que foram interferidas por novas situações. É uma visão que eu tenho, que assim, eu achava que tinha piorado. Mas se você observar os dados lá de 78, quando começou a cair, a colocação das atividades econômicas eram outras. A construção civil era top, era pior de todos. Hoje a construção civil está em quarto, quinto lugar. Riscos psicossociais não está nem entre os 40. Então, para a gente entender que nós temos uma boa legislação, nós temos sindicatos, agora nós precisamos aprimorar a engenharia de segurança do trabalho com as novas visões. Eu também acho que tirar, porque tem muita regra, muito controle, muita fiscalização e muita punição gera risco psicossocial que pode levar ao acidente, para a gente poder encontrar em um meio termo, um equilíbrio, né, Mariana? Eu passei muitos anos trabalhando com o técnico de segurança, que é meu amigo, filho, Caio. E o que acontecia era assim: a gente trabalhava, aí ele parava e dizia assim: pronto, Maria, a gente já viu tudo, não tem mais nada para a gente fazer. Aí eu falava: a gente vai recomeçar, porque quando a gente trabalha com gente, por mais que você tome ação, faça melhoria, faça treinamento, mais coisa tem para se fazer, né? E aí eu queria colocar um pouco aqui agora a atuação do SESMIT frente à nova visão, frente a essas mudanças, frente à risco psicossocial. Como é que o SESMIT das empresas estão funcionando? Veja, claro, nós temos diferentes níveis de empresa, diferentes segmentos de empresa, mas eu vejo que cada colega que eu falo, é a mesma sensação, o mesmo feeling que você tem, né? A gente trabalha, e aí o que acontece? É aquela sensação de que, eu estava dizendo a Misael, eu tinha um chefe, que ele dizia assim: tá tudo bem, né, Mário? Não tem nenhum acidente. Eu dizia a ele: pois é, porque Deus abençoa os idiotas e as criancinhas. Aí eu ficava virada quando ele dizia isso, mas hoje eu entendo que ele queria dizer assim: tá tudo bem, mas por que tá tudo bem? O que está fazendo tudo ficar bem? Né? O que foi feito? Quer dizer, na verdade, o que o SESMIT hoje faz em muitas empresas onde não existe a nova visão da segurança é que eles estão trabalhando de forma reativa. Quando acontecer, eu vou reagir. Né? Quando acontecer, eu vou fazer alguma coisa. E ele tem uma diretoria que está cobrando delação para evitar que aconteça. Mas às vezes ele tem uma limitação de visão. Por quê? Porque a atuação, quando é que o SESMIT está trabalhando bem? Quando ele está atuando, quando ele está auditando. E o que é que ele vai auditar? Procedimentos, processos, falhas, né? E aí o CIO de outro que eu gosto muito de escutar quem está acima, que tem uma visão aqui, ó, da segurança, uma visão holística da segurança. E ele fala assim: você quer saber se a sua empresa tem cultura? Vai de 2 horas da manhã lá, ver como o pessoal está trabalhando. Ou seja, quando ninguém está vendo como é que a coisa da segurança está acontecendo. E conversa com o operador. E pergunta ele assim: não está fazendo, mas por que você não está fazendo? Eu volto para o meu ponto inicial, a gente tem que conversar. Porque assim, sempre há um gap entre quem manda e quem está no chão de fábrica, ou quem está na obra, quem está acima e quem está abaixo.
Quem está acima quer que você faça um procedimento de trabalho. Para executar o trabalho, você precisa ter um procedimento de segurança um pouco, né? Procedimento operacional de produção. Tem que fazer assim, assim. Pega a peça aqui, bota para cá, fecha aqui, entrega aqui e termina aqui. Este é o ciclo, ponto. Quem está na operação não está seguindo o escrito, está seguindo a forma dele que ele desenvolveu de fazer. E quem completa esse gap entre quem está mandando e quem está fazendo? Bem, aí eu acho que entra um profissional de segurança do trabalho. Porque ele vai entender o que é que a gente está fazendo de verdade e o que é necessário ser mudado, olhando e conversando com quem está fazendo. Né? Tem um rapaz que ele falou assim, eu fiz prêmio na empresa que eu trabalhava, porque, por exemplo, ele trabalhava no meio da Amazônia e para a ferramenta chegar lá, imagina, de São Paulo para a Amazônia, né? E o funcionário ficava batendo com o martelo e machucava o dedo, batia com o martelo e machucava o dedo e começou a se irritar com isso. Então ele pegou um pedaço de pau, desenvolveu um alicate, que ele segurava um alicate e batia com o martelo. Ele desenvolveu um processo real, um procedimento real, para desenvolver aquele processo com segurança. E aquilo virou padrão. Eu acho que essa é a nova visão. Ela é mais simplista, ela é mais próxima das pessoas e ela é executada a todo tempo e ela é mutável para acompanhar esses mundos que a gente tem. Então, precisamos abrir a nossa visão para acompanhar essa segurança sem um falso entendimento de que isso é coisa de grande empresa. O que acontece é que as grandes empresas têm condições, ou melhores condições, ou melhor entendimento, porque às vezes os profissionais são treinados em outros países para já atuar com, né, uma nova visão, trazendo até o HOPE, a cultura de segurança, o Safety Tool e tudo isso. Tem outros que não, mas que no fundo, se você parar para olhar para isso daí, né, você vai entender que esse é o caminho. O risco psicossocial já é alguém dizendo assim, gente, vamos começar a nos mexer para evoluir e olhar para pessoas, né? E aí a gente vê, aí qual é a dificuldade do Safety Tool, que é Safety Tool em inglês, né? Tem pouca coisa de segurança noites em português, e isso acaba também nos limitando. Mas é interessante que a gente procure o ITA, que é uma universidade extremamente famosa e bem conceituada, já está desenvolvendo teses de mestrado e projetos com a segurança, a nova visão de segurança, a segurança 2. Ele está aplicando aí os satélites que eles desenvolveram e está tentando trazer para a área de aviação, porque a gente sabe que a nova visão é o seguinte, quer saber se aquela área é boa, é segura, olha se ela já tem muito acidente. A linha de aviação é segura, é que acidentou mais. Por quê? Porque ele não vai repetir o erro mais, né? Então, esse o recado, né? É isso que a gente tem que olhar. Vou dar boa noite aqui para Michael, Gero Michael, grande colega que está aí presente. Muito obrigada. Johan Manuel Carneiro, trazendo boa noite a todos, em especial ao Johan. A gente sabe que vocês fazem sempre esse esforço para estar com a gente, é a nossa gratidão, né? Pela presença de vocês aqui. Perfeito. E a gente tem que exatamente trazer esse novo olhar para essa evolução, tanto o jurídico quanto para a engenharia. Eu costumo dizer que segurança trabalho é 80% de gestão de pessoas. Então eu estou recrutando, estou selecionando a pessoa certa para o lugar certo, eu estou treinando para mexer, eu estou motivando, eu estou entregando ao líder correto. Se a pessoa está satisfeita, ela sabe qual é o papel dela, ela me conhece, como dizem os gregos, né? E aí eu consigo, eu utilizo a segurança psicológica, onde as pessoas podem se expressar, interagir, aprender com os erros, sentir-se pertencentes ao problema e à resolução dele. Então tira tudo que tem, até um exemplo do que fizeram foi no Canadá, eu acredito, o cara chegou no rede de supermercado, olha, tira todos os procedimentos, tira tudo. Na verdade, senta todo mundo aqui e diz, agora eu quero que cada um diga como é que vocês vão fazer o seu trabalho da melhor forma, sem se acidentar. E aí a gente vai. Então, o procedimento, qual é o nosso erro? A gente está dando uma velocidade tão grande às coisas que quem cria um procedimento não escuta
executado. Quem criou está no pico da pirâmide, não conversa com quem está na base, cria um procedimento que não é real. Existe que aconteça dessa forma. O cara que está lá embaixo não tem voz para falar. Que é porque ele foi jambeado. Exatamente. Aí o que ele faz? Ele faz errado porque não teve voz, quem planejou não consegue entender o processo não se adequa. Ele não consegue dizer para o cara lá de cima, todo mundo quer velocidade, quer que a coisa aconteça, e quando tem um erro, a culpa é de quem mudou o procedimento, mas o procedimento não se adequava. Então, a gente trazendo mais para uma realidade que, assim, algo não é difícil. Não é difícil. O DDS. Vamos falar do DDS? Como é que é o DDS que você conhece? Diga aí. Bom, o dia a dia do DDS é justamente o técnico de segurança, né, chegando junto do que está mais na massa, mais próximo ao processo e de forma efetiva, dando recado a ele em relação à segurança dele e de outros. Aí de onde vem esse recado? Geralmente é um papelzinho, né? Exato. A gente fazia assim, do dia 1 ao dia 30, dia 1 fala sobre a API, dia 2 fala sobre marketing, dia 3 fala sobre isso, dia 4 aí às vezes não tinha mais o que falar. Fala sobre protetor auditivo, sobre luva, sobre, né? Só que sabe como é que tem que ser o DDS? De verdade, na nova segurança, é você juntar os profissionais e falar assim, como é que você pode executar, ou como é que eu posso lhe ajudar a executar o seu trabalho hoje sem risco, sem você se acidentar, ou o que é que está fazendo, o que é que você acha que pode fazer você se acidentar no seu trabalho hoje, e escutar. Perfeito. Você leva para eles o problema, eles trazem a solução, tem a sensação de pertencimento à coisa e tem a certeza de que isso vai fazer tudo acontecer de uma forma melhor. Perfeito. Eu vou pegar um gancho e assim, a experiência, e esse programa é nesse sentido, né, Joana capitaneia esse programa há muito tempo, junto com o Mariano, estou chegando agora, e assim, eu vou sair da cadeira como jurídico e voltar a minha função originária como supervisor de fábrica. E aí o recado é para o supervisor, né? Ele tem uma pressão da base, do operacional, e tem a pressão gerencial. E ele está mais próximo. É ele a peça fundamental nesse processo, que vai ligar, é o elo. Então investir mais no supervisor, para que ele possa fazer esse canal até quem está mais próximo ao processo, que tem o maior risco de acidente. Então, o recado é nesse sentido. Eu saio da cadeira como jurista e volto, né, de forma originária, que tanto me traz muito orgulho, né, porque eu conheci, foi de lá que eu conheci tudo, esse conhecimento prático, que vale muito, foi justamente o melhor momento da minha vida como supervisor. Jornal está aqui, me conhece há muito tempo, e eu vou fazer uma passagem, né? Eu fui o primeiro cipeiro, Jornal, você nem estava na fábrica ainda. Quem foi o presidente indicado pela empresa foi o Ronaldo Farias, engenheiro, e o vice-presidente, como é indicado pelos trabalhadores, fui eu, e desde lá foram dezenas, né, de anos como cipeiro, né, participando aí. Então, adquiri muito conhecimento na área de segurança, né, desses debates, e aí, como supervisor, poderia eu, munido de informações, repassar isso para o operacional também. Então, a peça fundamental, o recado é para o supervisor. Mas eu trago um adendo. Eu acho que o doutor Misael, eu vou trazer o doutor Misael. Me pergunta, Misael é um profissional melhor e uma pessoa melhor, porque ele é superior, ele é supervisor, ele tem olhado de produção e ele é jurista. Ele é toda uma junção. Então perceba como a construção do profissional faz parte do todo. E eu trago isso porque você traz assim para você, supervisor. E é isso. É o que a gente chama do líder antifrágil. Né? O que é um líder antifrágil? Qual é o ideal de uma liderança hoje e na nova visão de segurança? É aquele líder que coloca a segurança como valor e fala assim, bora, eu vou fazer a coisa acontecer no lugar que eu trabalho, na obra, na construção, na indústria, onde quer que ele esteja, na casa dele, né? Então assim, ele questiona o status quo, né? Ele não diz assim, não vai chegar ao procedimento e ele vai falar assim, é para fazer assim, tá, sim, senhor. Ele vai falar assim, por que ele tem que fazer assim? Por que vai ser dessa forma? Mas isso não é seguro, eu não vou passar.
Entendeu? E aí ele já vai caminhar trazendo esse conhecimento. Então a gente tem que carregar a segurança como nosso valor, né? E aí a gente precisa trabalhar essa liderança. Tem as crenças, tem os valores, mas é possível sim a gente fazer um trabalho nesse líder para que ele seja esse líder antifrágil. O que é o líder antifrágil? É esse líder que tem essa visão holística, essa visão global, essa visão. Se hoje a gente precisasse de colocar o Dr. Misael para fazer um treinamento para uma liderança com supervisão, sairia muito completa, porque ele tem a visão do jurista, ele tem a visão do civil, ele tem a visão da produção. Ou seja, ele é uma pessoa que conseguiu, né, trazer e juntar isso tudo, porque a gente carrega o que a gente vive. Mas é só ele que consegue? Não. Qualquer um que nós vamos conseguir, desde que a gente entenda o valor da segurança. Né? Eu carrego comigo. A velha história que eu digo, vai entrar num táxi com o motorista bêbado? Não vai. Né? Por quê? Porque eu não quero morrer, a minha segurança. E por que eu me preocupo com a minha e não me preocupo com a do próximo? Né? É isso que a gente faz. Foi muito bom que você falou, porque esse é o ponto. A gente está trazendo aqui a discussão, João. Essa é uma nova visão, e aí, de uma forma muito boa e muito rica, trouxe para você, supervisor, e eu trago também. E a gente traz isso para você, líder. Então, esse não é um programa para engenheiros de segurança. Esse não é um programa para técnicos. Esse é um programa para todos. Né? Para todos que queiram entender como fazer algo com segurança. Né? Ou como eu devo caminhar nesse mundo, né, bando, louco, desesperado, onde eu não estou conseguindo me achar. Não, a gente tem como se achar. Né? Dá para fazer, né, João? Seja com andragogia, seja da forma correta, chegando e atuando, procurando unir forças. Por que era Johan e depois Johan trouxe Mariana e agora a gente trouxe no Dr. Misael? É a ideia de unir forças para que a gente consiga chegar na melhor forma no resultado final, né? Perfeito, exatamente. E acho que chegamos ao final. Não, eu ainda converso 2 horas. Eu acho que é uma discussão maravilhosa. Eu acho que estamos construindo o conhecimento, né? E aí cada um traz um pouquinho da sua expertise, traz um pouco das experiências práticas, um pouquinho do que passou na vida pessoal, profissional, que é as vivências, experiências, crenças, trazendo também a academia, a prevenção do ponto de vista de fonte, trajeto, colocando o ser humano como o ator principal e a proteção à empresa. Tem que ter proteção à empresa, porque se a empresa não tem trabalho aí, tem que ter um olhar jurídico. Né? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Porque nós também temos regras, normas, procedimentos e leis, a hierarquia das leis lá a gente tem que seguir, e aí tem um olhar jurídico que a gente precisa consultar. Né? Passou a bola. Então agradecer também, João, por mais um programa. Né? Espero que vocês que estão lá do outro lado agora compartilhem também essa visão, né, com outros, para compartilhar sabedoria, né, que aí foi a transformação, né? A gente adquiriu o conhecimento, praticamos e aí adquirimos a sabedoria do agir. Então é essa mensagem aí, agradeço e tenham uma boa noite. Boa noite a todos, e a gente chama vocês para procurarem sim a nova visão. Vamos construir juntos, nos colocamos à disposição, né? Pedimos para você comentar sobre o nosso novo formato, né? O que você está achando, ou se tem algum tema que você quer que a gente traga, né? A nossa ideia é realmente trazer sempre o melhor para o nosso público. Um grande abraço e até a próxima.